Salve, salve, concurseiros e concurseiras de plantão de todo o nosso Brasil. Muito feliz, satisfeito, primeiramente, em estar vivo, né? Ou seja, isso demonstra que nós temos um negócio chamado gratidão, né? Iniciamos o dia, pessoal, sempre falando isso. Obrigado, Deus, por estar vivo. Obrigado por ter uma cama para dormir, né? Obrigado por ter uma casa onde ficar. Isso já é um motivo de grande gratidão. E o sentimento de gratidão hoje em dia é um sentimento muito escasso, né? Estava conversando com um amigo meu sobre essa questão da gratidão, da gente ser grato. A gente fica pensando só no futuro. Infelizmente, nossa geração vive pensando, planejando o futuro. Logo, tudo isso aqui, a gente negligencia. A gente não aproveita esse lapso temporal até o nosso planejamento. Vou ser feliz quando eu for aprovado no concurso. Vou ser feliz ano que vem, que esse ano eu vou ficar só trabalhando e tudo. Vou ser feliz quando eu casar. Vou ser feliz quando eu tiver filho. Vou ser feliz, né? E esse lapso temporal enquanto isso? E o presente? O que você está fazendo no presente? Como o próprio nome diz, um presente, né? Que é uma dádiva poder. Por quê? Isso aqui, filhão, é algo incerto. Nós temos o quê? Uma expectativa de estarmos vivos bem para poder usufruir. Só que nesse lapso temporal acontecem muitas coisas, né? Então a gente tem que ter gratidão por aquilo que a gente já tem. Se você já tem uma profissão, seja grato. Se você tem seus pais, seus avós, seja grato. Se você tem sua família, família unida, né? Não tem pais separados, isso já é motivo. Está tendo condição de pagar suas contas direitinho, honrar com seus compromissos, seja grato. Então, seja gratidão. Nós, estamos aí, vivemos esse mundo do concurseiro e da concurseira de plantão, vivemos muito atrás do futuro, né? Só que a gente tem que saber também, acima de tudo, aproveitar o presente. E o ato de estudar tem que ser algo prazeroso. Tem que ser algo que a gente fala assim, vou estudar agora. E dentro da nossa mente, seja algo bom, seja algo que conforte a nossa alma. E você construir, ter um sonho para você correr atrás é muito bom. Quando a gente já conquista tudo, a gente fica meio que, tá tudo muito bom, tudo muito tranquilo. E você entrar numa total zona de conforto, filho, é muito perigoso, muito perigoso. Então, tenha sempre planos, projetos, e foque nele, a gente vai conseguir. O seu projeto da tua aprovação vai conseguir. Para isso, nós temos que construir essa aprovação. Cada dia, cada hora, cada live que você acompanha nossa é um degrau, né? Então, temos que ter todo esse compromisso aí. Meus caros, hoje nós vamos para a nossa aula referencial, PMPA, tá? A matéria, o pessoal está me vindo muito aí com direito penal militar, mas hoje é processo penal militar. Top! Então, nós vamos hoje de processo penal militar. Matéria muito boa. Nós estamos acostumados a estudar o direito penal, né? De chegar, ver lá, artigo 9º, chegar, crimes propriamente dito, motim, reuniões militares, revolta, conspiração, violência contra o superior, recusa de obediência, desrespeito ao superior, certo? Vemos lá, deserção, beleza. E todos esses crimes, meus caros nobres concurseiros, ele tem a conduta descritiva, né? Estou falando do Código Penal Militar. Ele tem a conduta descritiva,
logo após ele tem a pena. Tantos meses a tantos anos, reclusão, detenção, até tanto tempo, né? Conforme ali as penas previstas, nas penas principais, né, do artigo 55 do Código Penal Militar. Top. Só que o que acontece? Como que nós vamos materializar toda essa bagacita aí? Como que eu vou conseguir aplicar, né, a justa medida? Nós temos lá crime, pena, reclusão de 2 anos a 4 anos. Top. Tá vendo que eu tenho aqui um lapso temporal 2 anos a 4 anos? Então pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Cada ano eu tenho 12 meses, né? Então, olha só, eu tenho que achar uma justa medida. Pena, né? Depois de julgado processado, chegar ao quantitativo número. Para cada crime, eu chego a um ponto exato. Nada é muito robótico, né? Não é uma receita de bolo. Você matou com um tiro, a sua pena é de 7 anos. Se você matou com 3 tiros de uma facada, a sua pena vai ser de 12 anos. Não tem uma regrinha. Não é cada caso, cada crime é único, né? As coisas não são tão iguais, né? Cada um com a sua peculiaridade, né? E tal. Então é isso que acontece. Para isso, existe o processo para chegar a essa justa aplicação de pena, para ver se realmente o cara merece uma pena ou não, né? Para a gente dar oportunidade de tudo, né? Do cara se defender, do cara poder explicar a versão dele, para a gente, às vezes, entender o que se passava na cabeça dele, para a gente verificar se o cara era doido ou não, para ver se ao tempo do crime ele tinha total, né, consciência daquilo que ele estava praticando, ver se ao tempo do crime ele tinha maioridade, se ele fez aquilo no estado ali de legítima defesa, né, estado de necessidade, ou seja, os excludentes dele, tudo isso eu vejo, né, utilizando o processo. Como o próprio nome diz, é um processo. Então tem várias coisas. E nós vamos, para a nossa revisão da aula de hoje, rever tudo isso, iniciando onde? No início do Código de Processo Penal Militar. Então já vai abrir o Decreto-Lei 1002 de 69, o Código de Processo Penal Militar, que nós vamos pegando por tópicos e até onde nossa aula de revisão permitir, beleza? Então já vai abrir no seu Decreto-Lei e nós vamos começar, tá bom? Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Olha só. Iniciamos com fontes do direito judiciário militar. Então, iniciamos aqui, ó, fontes. Olha só, o processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas nesse código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Grifem isso aí. Salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Então, grife essa parte que eles gostam de trocar. Divergências de norma. Ó. Divergências de norma. O que você vai ter aqui, ó? Você vai ter aqui uma divergência entre normas que for aplicável. Ou seja, eu tenho aqui o Código de Processo Penal Militar. E está em conflito, né? Aqui fala, ó, normas, convenções ou tratados, ó, que o Brasil seja signatário, ou seja, aquele que o Brasil segue. Existem vários tratados no mundo, gente, né? Vários tratados no mundo, e que
Para se contar, para que se conta aqui, é somente que o Brasil seja signatário. Então, se eu tenho uma divergência do Código de Processo Penal Militar e este, qual que prevalece? Isso aqui é como se fosse uma luta de UFC. Num lado do ringue, o Código de Processo Penal Militar, com suas normas rígidas, né, de um período ali, criado num período marcado, né, por o que muitos dizem, né, de ditadura, revolução militar, contra a Convenção de Tratado que o Brasil seja signatário. Qual que prevalece? Se tiver um conflito das normas, prevalece esta. Esta aqui, ó, ela ganha. Beleza? O que nas provas eles fazem? Eles usam o mesmo discurso, né? Tiver divergência de normas do Código de Processo Penal Militar contra, né, normas de convenções do tratado que o Brasil seja signatário, prevalecerá esta, né? Na prova eles vão falar que vai prevalecer esta. Acho, não, nessa briga aqui não, filho, nessa briga quem ganha é este. Tranquilo? Então só isso, só para ter atenção, que eles vão querer inverter, filhão. Tu tá ligado como é que banco de concurso público é. Tranquilo? Então, nessa parte aí, é bem light. Vamos para a próxima aqui. Interpretação literal. Interpretação literal. Olha só. A Lei de Processo Penal Militar deve ser interpretada no seu sentido literais, seu sentido literal e suas expressões. Ou seja, a regra é a interpretação no sentido literal. O que é sentido literal, professor? É aquilo que está escrito, a forma conforme está escrito ali. Tá? Os termos técnicos hão de ser entendidos na sua acepção especial. Grife essa palavra, acepção, essas palavras, né? Acepção especial. Salvo se evidentemente empregados com outra significação. Salvo, né? Evidentemente empregados com outra significação. Interpretação extensiva ou restritiva. Extensiva ou restritiva. Olha só, interpretação extensiva ou restritiva. Olha que interessante, o código diz: admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, quando for manifesto no primeiro caso. Qual o primeiro caso? Extensiva. Se a lei expressão é mais estrita. E no segundo caso, mais ampla. Ou seja, eu vou dar uma interpretação extensiva, ou seja, eu vou estender minha interpretação no dispositivo contido no Código de Processo Penal Militar, se ela for algo estrito, ou seja, não tiver muito bem explicado, está muito estrito, eu vou estender. Lá do outro, se ela está amplo, eu tenho que restringir, né? Então, eu uso essa. Se está amplo, eu restringo. Se está estrito, eu estendo. Beleza? Cuidado. Início do Código de Processo Penal Militar, ali até o seu artigo 6º, ele é muito garrado, muito mesmo. Então, por isso que eu quero dar essa revisão dessa matéria. Nem todo professor gosta. O professor gosta de ficar lá, IPM, prisões. Né? Mas essa parte ela tem que estar bem destrinchada. Né? Porque cai questão disso aqui, filhão. Vamos perder questão boba? Vamos deixar de acertar um pontinho na prova? Eu sei o gosto amargo, que é você ficar por uma questão de ir para a próxima etapa de um concurso. E quando chega o término do concurso, todos os excedentes são chamados. Aconteceu desse jeito. Né? Graças a Deus que dias depois foi aprovado em outro concurso. Né? E o meu curso de formação começou um mês certinho depois que começou deste concurso que eu fiquei por uma questão. Então a dor para mim foi amena. Agora eu conheço pessoas que ficaram por uma questão, travou o concurso, época de pandemia, não abriu outro concurso, o cara ficou na mão e está revoltado até hoje, né? É muito pesado esse trauma. Então olha só, vamos que vamos. Beleza, então eu entendi, professor, se tiver uma norma do Código de Processo Penal Militar, que ela foi estrita, eu posso interpretar ela expandindo.
E se ela estiver muito expandida, eu posso interpretar ela restringindo. Bacana. Existe alguma exceção à regra? Existe. Sim. Você vai lembrar do mnemônico CPD. Então, ou seja, a exceção a esse negócio são os casos do CPD. O que é o CPD? C. Cercear defesa pessoal do acusado. P. Prejudicar ou alterar o curso normal do processo ou lhe desvirtuar a natureza. D. É o que? Desfigurar de plano os fundamentos de acusação que lhe deram origem ao processo. Entenderam? Onde é que está isso, professor? Está aqui, parágrafo 2º do artigo 2º. Tá bom? Parágrafo 2º do artigo 2º. Tranquilo? Se lembra do mnemônico CPD. CCA, prejudicar e desfigurar. Tranquilo. Então, beleza. Vamos para o próximo. Suprimentos dos casos omissos. Ó, aqui eu vou lembrar da sigla JUPAL. Suprimento dos casos omissos, 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 JUPAL. Isso tem que estar tranquilamente na mente de cada um de vocês. O que é o JUPAL, professor? Vou dizer agora. Jurisprudência usos e costumes militares, princípio geral do direito, analogia e legislação. Como eu vou falar com vocês? Legislação processual penal comum. Beleza? Então estamos aqui com o JUPAL. Jurisprudências. O que acontece? O Código de Processo Penal Militar, ele não vai conseguir abarcar tudo, não. Por quê, professor? Pô, eu tenho um bitelo dessa grossura aqui. Então a gente sempre suprime os casos omissos. Né? Isso é de igual forma para os outros códigos de processo também. Aqui, esses 5 casos. Jurisprudência, os costumes militares, princípio geral do direito, analogia e legislação processual, faltou um L aqui, ó, penal comum. Top? Então é decorar isso. Suprimento dos casos omissos, JUPAL. Eles vêm, só em hipótese de suprimento de casos omissos do Código de Processo Penal Militar, exceto. Tem que tomar cuidado para não cair essa pegadinha. Bacana. Então, os suprimentos do caso omisso, eu gosto muito desse, tá bom? Para mim é uma questão boa, cairia na prova. Então, visto aí, JUPAL. Beleza, pessoal? Olha só, se você está gostando da aula de hoje, peço que você deixe aí seu like, né? Comentários positivos, deixando um abraço, professor. Professor, quando vier na minha cidade, vem cá. Quando você estiver aqui na beirada da praia, vem cá me visitar. Vem aqui em casa tomar um café. Beleza? Deixe seu like se estiver gostando. Qualquer crítica aí, pode deixar, né? Manda no Instagram pra gente. O professor está melhorando, precisa melhorar nisso. A gente quer crescer enquanto professor, profissional e empresa. Né? E ajudar ainda mais as pessoas. Beleza? Vocês são meu termômetro aí enquanto professor. Top! Ó!
Beleza? Vamos continuando aqui. Nós temos hipóteses, ó. Aplicação no espaço e no tempo. Artigo 4º. Olha o que diz o artigo 4º. Vamos ler. Esse artigo 4º, pessoal, ele é muito, digamos, literalidade de lei. Então, eu quero ler junto com vocês o artigo 4º. Aplicação no espaço e no tempo. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplicam-se as normas desse código, ou seja, sem prejuízo. Divide-se em tempo de paz e em tempo de guerra. Em tempo de paz, né, todo o território nacional. Vamos ver, vamos fazer um esqueminha aqui. Vamos ver? Vamos ver aqui a aplicação. Aplicação no espaço barra tempo. Bacana. Ó, primeira subdivisão, tempo de paz. Ó, então primeiro, todo território nacional. Ponto. Segundo, fora do território nacional ou em lugar de extraterritorialidade brasileira, né? Ou seja, fora de qualquer jurisdição brasileira aí. Quando se tratar de crime que atente contra as instituições militares, ou seja, se tratar de crimes contra instituições militares ou segurança nacional. Vou anotando esse esquema aí. Ainda que mesmo que ele tenha sido processado ou tenha sido julgado pela Justiça Estrangeira. Então, gente, lembrando que o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, eles são adeptos, sim, da extraterritorialidade, ou seja, estamos no tempo de paz, todo o território nacional. 2, fora do território nacional ou fora da jurisdição brasileira ali, como é que eles falam aqui? Em lugar de extraterritorialidade brasileira, quando for crime contra instituições militares ou contra a segurança nacional. Mesmo o cara já tenha sido processado ou julgado pela Justiça Estrangeira. Cuidado, grifem essa parte que na hora da prova eles vão querer falar o quê? Desde que ele não tenha sido processado e julgado pela Justiça Estrangeira. Filho, na verdade, mesmo se eles já tiverem sido processado e julgado pela Justiça Estrangeira, eles vão se aplicar o CPPM para ele também. Tranquilo? Vamos que vamos. Fora do território nacional, em zona ou lugar sob administração, vigilância de Força Militar Brasileira. Vamos continuar as hipóteses aqui. Zona, lugar, que ele tem que estar sob administração ou vigilância de Força Militar Brasileira. Então, administração ou vigilância de Força Militar Brasileira. Ou em ligação com esta de Força Militar Estrangeira no cumprimento de missão de caráter nacional ou extraterritorial.
Continuando. A bordo de navios, ó. Navios, outras embarcações, aeronaves, onde quer que se encontrem, qualquer lugar, desde que estejam, ou seja, tem que estar sob comando militar, ou militarmente utilizado, ocupada por ordem de autoridade militar competente. Beleza? Militarmente ocupado, utilizado, né, por autoridade militar competente. Bacana. E o último, é grande esse negócio, não é fácil não. Aeronave ou navio, né, continuando nessa mesma coisa. Lugar sujeito à administração militar e a infração atente contra instituições da segurança nacional. Ou seja, infração contra instituições militares / segurança nacional. Pessoal, essa parte aqui ela é meio agarrada mesmo. Pegar essas hipóteses aqui de aplicação, ela não é fácil. Então, melhor, tempo de paz, todo o território nacional, fora do território nacional, crimes que atentem contra instituições militares, né, ou a segurança nacional, zona, lugar, né, de operação, onde tem aqui uma administração da vigilância de uma força militar brasileira. Aí, a bordo de navios e aeronaves, qualquer que seja o lugar, tem que estar sob o comando militar ou militarmente ocupados, né? Ou a bordo de aeronaves e navios, em lugar sujeito à administração militar, e a infração atente contra o quê? As instituições militares ou a segurança nacional. Então, olha só, essa primeira parte aqui, ela é agarrada. Nós vamos ver agora o tempo de guerra. Tranquilo, vou apagar aqui, nós vamos voltar. E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, Um pouquinho lá, cara. Um pouquinho pra gente assistir aqui. demorou, Dendê?
filme sem pipoca não é filme, não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho. Gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Pessoal, então, visto o tempo de paz, vamos agora ver como é que está indo o tempo de guerra. Lembrando que já existe muito tempo que não temos uma guerra propriamente dita. Guerra, pessoal, é um período, né, muito atípico, que exige muito dos militares, exige muito do próprio governo em si brasileiro, né? Enfim, olha só, em tempo de guerra, mesmo os casos do tempo de paz, então, já vimos todas as hipóteses a ser visto. E aqui, mesmos casos, segundo, zona, não é puteiro não, gente, zona, espaço, lugar, onde se realizam o quê? Operações de força militar brasileira ou estrangeira desde que essa aqui seja o quê? Aliada desde que ela seja aliada do Brasil, cuja defesa, proteção, vigilância, interesse e segurança nacional ou bom êxito daquelas operações. E a terceira hipótese, território militarmente ocupado. Então o tempo de guerra ele é grande, que vai aplicar todo o tempo de paz, né, zonas, espaço, lugar de operações de forças militares brasileiras ou estrangeira, desde que essa seja aliada do Brasil. Então olha só que interessante que poderia ser colocado na prova, né? São considerados tempos de guerra, né? Aplica-se o Código de Processo Penal Militar em tempo de guerra, em zona, operações, zona, espaço, lugar de operações de forças militares brasileiras somente, né? Ou zona, espaço, lugar de operações das forças militares brasileiras e estrangeiras, qualquer. Não. Tem que ser zona, espaço, lugar de operação onde as forças militares brasileiras elas atuam e as estrangeiras, desde que
essas estrangeiras sejam aliadas do Brasil. Terceiro aí, território militarmente ocupado, ou seja, o território é meu, dominei. Passa a ser o quê? Aplicar o Código de Processo Penal Militar do Brasil lá. Então essas partes iniciais, pessoal, elas são bem teóricas. Aparentemente fica bem voltado para as Forças Armadas, né? Esse negócio de guerra, não sei o que, navio, aeronave, né? Ou seja, a gente lembra do Marinha, do Exército. Então a gente tem que ter bastante cuidado, sabedoria em relação a isso aí. Top! Tranquilo? Calma, gente. Início do Código de Processo Penal Militar é mala. É igual o Código Penal Militar também não é muito gostoso, não. Muito agradável, não. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, que já explicamos aqui a aplicação do espaço-tempo. Continuando. Aplicação intertemporal. Aplicação Norma desse código aplica-se a partir de sua vigência, inclusive nos processos pendentes, ressalvados os casos do 711, sem prejudicar o prejuízo da validade, atos realizados sob a vigência da lei anterior. O que é isso? Vou ler de novo para a gente nesse início. As normas deste código aplicar-se-ão a partir de sua vigência. O que é essa aplicação intertemporal? Diferentemente do Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, ele tem um negócio assim, teoria do tempus regit actum. Ou seja, é da sua promulgação para frente que vai valer. Ou seja, não Vocês já viram no Código Penal Militar, bem como o Código Penal Comum, não tem aquele negócio, a lei penal militar retroage se for para beneficiar o réu. Não tem um negocinho desse? E realmente é. Retroage para beneficiar o réu. No Código de Processo Penal Militar, bem como no Código de Processo Penal Comum, não temos isso. Adota-se a teoria aplicação intertemporal tempus regit actum, ou seja, está ali para frente, né? É o que eles chamam de ex nunc, para frente. Tranquilo? Então cuidado, não retroage, cuidado. Se vai vir questão na tua prova, você vai falar que achei que era igual do Código Penal Militar, que retroagiria. Retroage não. Moço, não retroage. Tá bom? Então anote aí. A nova norma processual penal militar não retroagirá mesmo se for beneficiar o réu. E grife essa palavra não, tá bom? Para ficar bem destacado aí. Próximo tópico, next topic. Next topic. Aplicação na Justiça Militar Estadual, JME. Gente, vamos lá, vamos recordar aqui, filhão, um negocinho básico. O beabá do concurseiro de plantão. O nosso país, no Brasilzão, nós temos os entes federativos, né? A União,
Nós temos estados. Vou pegar Minas Gerais aqui, que eu mais sei desenhar, é um estado que eu curto pra caralho, que eu moro nele. Como ente federativo, nós vamos ter o Distrito Federal e os municípios. Pessoal, força militarmente, os órgãos que pegaram para ele instituições militares são esses 3, né? O Brasilzão, nós temos aqui no caso, ó, as Forças Armadas. Leia-se Marinha, Exército e Aeronáutica. Nesta ordem de antiguidade, Marinha, Exército e Aeronáutica. Nos estados e no DF, nós temos a figura do PM e BM. PM e BM. Os municípios não utilizam a figura militarmente ocupada. Ah, professor, mas na minha cidade tem militar. Tem, filho. Lógico que vai ter. Mas ela não é vinculada ao ente federativo dos municípios. Eles vão atuar no município, mas eles pertencem aos estados. Tá bom? Bacana. Nós temos em mente aqui, quando a gente fala justiça, né? Justiça. Nós vamos ter a Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual. Beleza? Então tem aí cada um dos seus órgãos, né? O órgão de segunda instância, TJMU, né? Vai ter os órgãos de segunda instância dela, vai ter o Superior Tribunal Militar vinculado a ela, Justiça Militar Estadual, né? Vai ter as auditorias ligadas a ela, né? Vai ter o tribunal competente a ele, né? Conforme o seu duplo grau de jurisdição. Bacana. Ou seja, nós temos ali, de regra, uma aplicação bem ampla para a Justiça Militar da União. E na Constituição Federal ainda fala aqui, né? Conforme a CRB de 88, a Justiça Militar da União julga e processa o crime militar. E a Justiça Militar dos Estados, conforme a Constituição da República Brasileira de 88, ela julga e processa o militar estadual. Se restringindo aos militares estadual. Mas eu posso, a pergunta que é para você inicialmente, eu posso aplicar o Código de Processo Penal Militar à Justiça Militar Estadual? Você vai falar que sim. Tá bom? Com exceção de 3 cositas. 3 cositas vai ser a exceção dessa aplicação do CPPM à Justiça Militar Estadual. Então, ou seja, a aplicação é possível? A resposta é sim. Exceção. Três casos. Você vai lembrar do mnemônico ORE. Então, falou exceção da aplicação do CPPM à Justiça Militar Estadual. Você vai lembrar de 3 coisas, ó, mãozinha, ORE. Meu Deus, obrigado por mais esse dia. Continua me abençoando, livre todo mal. Pai nosso está do céu. ORE. O que é? Organização da Justiça. Recurso e execução da sentença. Luxo
que legal. Tranquilo? Organização da justiça, recurso, execução de sentença. Decore, gente. Quando você vê esses mnemônicos, ó, CPD, CCA prejudicado e desfigurar, né? As exceções à interpretação extensiva e restritiva. Que outra coisa? Suprimento dos casos omissos. Vou deixar anotado aqui, ó, mnemônico. Jupal. A aplicação na justiça militar, vou deixar aqui anotado, ó, o mnemônico ORE. Gente, é muito importante que na hora da prova eles vão tirar isso aqui. Vai trocar uma dessas palavrinhas e você vai ficar perdido. Então procure um jeito de ter noção, pelo menos da primeira palavra, né? E lembrar. Exceção, interpretação intensiva e restritiva, CPD. Omissão, suprimento de casos omissos, JUPAL. Aplicação da justiça militar. Aplicação da justiça militar estadual. ORE. Bacana. Vamos iniciar um tópico aqui, pessoal. Vai ser rápido, só para a gente iniciar mesmo, para vocês entenderem. O título 2, né, da Polícia Judiciária Militar. Exercício da Polícia Judiciária Militar. Eu estou anotando só os tópicos. Exercício da Polícia Judiciária Tá. Bacana. Exercício da Polícia Judiciária Militar. Primeiro, pessoal, quero que vocês tenham em mente o seguinte. Polícia Judiciária Militar é diferente de quê? De autoridade autoridade judiciária militar. Isso aqui, autoridade judiciária militar, é o juiz militar. Então, quem que seria a Polícia Judiciária Militar? Por mais que os dois tenham a palavra de semelhança, a palavra judiciária militar, né? Judiciária militar, uma aqui é polícia, o outro aqui já é autoridade, aqui é o juiz. E aqui quem que é? São algumas figuras que o Código de Processo Penal Militar, em específico no seu artigo 7º, vem elencando um rol dessas pessoas, ou seja, são pessoas que têm, digamos, uma maior discricionariedade, uma maior aplicação, aquelas mesmas podem tomar uma medida, ou seja, por exemplo, quem é a figura de autoridade judiciária militar, ela pode mandar instaurar um inquérito policial militar, né? Ou seja, ela pode mandar instaurar uma peça apropriada para investigar alguém, desde que ela tenha, né, indício do cometimento de um crime militar, bem como de sua autoria. Chegou para ela uma notícia do acontecimento de um crime militar, tá bom? Então isso aí dá uns poderes, né, de iniciar toda essa questão investigativa aí. Mas é todo militar que é uma polícia judiciária militar? Não. Anote aí. Nem todo militar é uma polícia judiciária militar. Quem que são então, professor? A polícia judiciária militar. Olha o artigo 7º, o que ele diz. Exercício da polícia judiciária militar. A polícia judiciária militar é exercida nos termos do artigo 8º pelas seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdições. Nós vamos ter da linha A até a H. Aí vem falando um tanto de coisa aqui. Ministro da Marinha e do Exército Aeronáutica, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, chefe do Estado-Maior pelo secretário-geral da Marinha, pelos comandantes do Exército, chefe de esquadra, dos órgãos,
pelos comandantes da região militar, pelo secretário militar do Exército, chefe de gabinete, ministros da Aeronáutica, diretores, chefes de órgãos, repartições, estabelecimentos, serviços previstos na Lei de Organização Base da Marinha e Exército Aeronáutico. Agora a LNH interessa a nossa. Ou seja, o que lá diz? Comandantes de força unidade. Vem aqui pra gente, a Polícia Militar e Bombeiro Militar, não interessa muito não. Mas comandante de forças e unidades. O que a gente considera uma unidade militar? Digamos, uma unidade. É aquela que é, no mínimo, uma companhia independente, ou seja, ela por si só, mais que ela tenha subordinação, mas ela tem todo o seu arcabouço administrativo e operacional. Então, ou seja, tendo todo o seu arcabouço administrativo operacional, é considerado uma unidade. Tem um destacamento na minha cidade, é uma unidade militar? Unidade não, é um quartel, né? É um local sujeito à administração militar, mas ela não é considerada unidade. Unidade é de CIA-IND para cima. Companhia independente, batalhão, né, para cima. Tem a figura do comandante, ou seja, vai ser a figura do major para cima. Major, tenente coronel, coronel, para cima é a autoridade de polícia judiciária militar. Pessoal, polícia judiciária militar e autoridade de polícia judiciária militar é a mesma coisa. O que difere é de autoridade judiciária militar. Aí é o juiz. Polícia judiciária militar é uma coisa. Autoridade judiciária militar é outra coisa. Beleza? Não confundir com isso. E aí, artigo 7º da NH, e deixando claro que os comandantes de forças e unidades, eles são autoridades, né, de polícia judiciária militar. O que isso influencia para ele? Principalmente a capacidade, né, de mandar instaurar procedimentos, dele dar seu parecer nos procedimentos militares, né, dele poder delegar a sua função, né. Então, nos próximos passos aqui, nas próximas aulas, nós vamos já entrar em outros tópicos, nós vamos entrar na questão da delegação, vamos explicar passo a passo como funciona a delegação, né? Nós vamos explicar ali passo a passo a figura de peças processuais investigativas. E quando a gente inicia ali uma questão no cenário todo, vamos ter a fase pré-processual, fase investigativa, e nós vamos ter a fase investigativa, propriamente dita. Desculpa, a parte processual, né? Vamos ter a fase investigativa e a fase onde vai ter o devido processo legal. Então são fases distintas. Na fase investigativa, eu vou ter peças investigativas, peças que vão reunir todo um cenário, todos ali provas periciais, testemunhais, documentais, provas materiais. Eu posso reunir ali meus ofícios, minha solicitação, enviados aos outros órgãos, documentos pertinentes, né? Tudo isso para embasar a decisão de quem? De quem realmente é importante para um cenário processual. Quem que é importante para o cenário processual? Né? É esse triângulo aqui, ó, onde a gente tem na ponta dele o juiz militar, né? Aqui nós vamos ter o réu, né? Às vezes pode ser só investigado, e nós vamos ter o que? A figura do promotor público que atua na parte militar ali. Essas são as figuras que importam. Mas para chegar a ficar resumido esse povo, onde vai ter o devido processo legal, eu tenho que ter anteriormente
a parte investigativa, tá bom? Então, para as próximas aulas, nós vamos entrar nessa questão mais a fundo. Então, pessoal, uma rápida recapitulação dos tópicos que a gente estudou, né? Aqui está só os tópicos conforme o Código Penal Militar. Processo Penal Militar, né, gente? Não vamos confundir aí. Olha só que interessante. Nós estudamos fontes, as divergências de normas, né, que vai seguir de tratado que o Brasil seja signatário. Interpretação literal, né, que ela é possível. Deixa eu ir apagando aqui enquanto isso. Ó, interpretação extensiva e restritiva é possível? Sim. Eu vou estender quando ela estiver restrita e vou restringir quando ela estiver muito ampla. Exceção a essa regra é o CPD. Lembra dessas mesmas palavras, CCA, prejudicar e desfigurar. Suprimentos do caso omisso, sigla JUPAL, jurisprudências, usos e costumes militares, princípio geral do direito, analogia e legislação processual penal comum, no que for aplicável. A aplicação intertemporal, né? Que é a teoria Tempus Regit Acto, dali para frente. A aplicação na Justiça Militar Estadual. Vimos e explicamos ali quais entes federativos que adotaram as forças militares. E vimos no Brasil, Forças Armadas. Nos estados e DF, nós temos a figura do policial militar e bombeiro militar. Então, temos a Justiça Militar Estadual. Aplico a ela o Código de Processo Penal Militar? Sim. Exceção ORE, Organização da Justiça, recurso e execução da sentença. E, por fim, exercício da Polícia Judiciária Militar. Vimos ali como é que funciona e que na linha H, né, que dão a elas, que aplicam aplicação principalmente às forças militares estaduais, né, que é o comandante de força e unidade. Top? Meus caros, espero ter contribuído com vocês nessa parte inicial do Código de Processo Penal Militar. Que Deus abençoe vocês na sua luta, na sua jornada. Nas próximas aulas vamos evoluir nossas etapas aqui dentro, né, progredindo, IPM, prisões, são etapas mais gostosas, partes que a gente gosta mais, beleza? Mas vamos desanimar não, se possível, acabou a aula agora, para ler ali até o artigo 7º, foi nossa aula de revisão de hoje, artigo 1º a 7º, a gente viu do Código de Processo Penal Militar, Decreto-Lei 1002 de 69. Que Deus abençoe cada um de vocês, filho, conte sempre com a gente, tamo junto, firme essa carcaça, ó. Fui!